O Monte Olimpo está em perigo. Cronos, o perverso titã que foi destronado e feito em pedaços pelos 12 deuses olimpianos, prepara um retorno triunfal. O primeiro passo de suas tropas será atacar e destruir o campo de treinamento dos heróis, filhos de deuses com mortais, que desde a Grécia Antiga combatem na linha de frente em defesa dos olimpianos. Para assegurar que esse refúgio de semideuses, o acampamento meio-sangue, não seja invadido, Percy Jackson e um jovem ciclope, ambos filhos de Poseidon, Annabeth Chase, filha de Atena, e Grover, um sátiro, são destacados para uma importante missão: deter as forças de Cronos antes que se aproximem do acampamento. Para isso será preciso sobreviver ao emaranhado de corredores do temido labirinto de Dédalo, o interminável universo subterrâneo que a cada curva revela as mais aterrorizantes surpresas. Capítulo 1. A última coisa que queria fazer nas férias de verão era destruir outra escola. Mas lá estava eu naquela manhã de segunda-feira, primeira semana de junho, sentado no carro da minha mãe diante da Goode High School, na Rua 81 Leste. A Goode ficava em um prédio grande de arenito com vista para o Rio East. Um monte de BMWs e Lincoln Taos estava estacionado diante dela. Olhando os elegantes arcos de pedra, eu me perguntei quanto tempo levaria até ser expulso daquele lugar. Relaxe. A voz de minha mãe não parecia nada relaxada. É só uma visita de orientação. E lembre, querido, está é a escola de Paul, portanto, tente não. Você sabe. Destruí-la? É. Paul Blofis, namorado da minha mãe, estava de pé no portão da escola, recebendo os futuros alunos do primeiro ano do ensino médio à medida que subiam os degraus. Com seus cabelos grisalhos, roupa de brim e casaco de couro, parecia um ator de TV, mas ele era só um professor de inglês. Paul conseguirá convencer a Goode High School a me aceitar no primeiro ano, apesar de eu ter sido expulso de todas as escolas que frequentei. Tentei avisá-lo de que aquela não era uma boa ideia, mas ele não me deu ouvidos. Olhei para minha mãe. Você não contou a ele a verdade sobre mim, contou? Ela tamborilava os dedos nervosamente no volante. Estava vestida para uma entrevista de emprego, seu melhor vestido azul e sapatos de salto alto. Pensei que seria melhor esperarmos, e ela admitiu. Para não o espantarmos. Tenho certeza de que vai dar tudo certo na visita de orientação, Percy. É só uma manhã. Ótimo, murmurei. Posso ser expulso antes mesmo de começar o ano letivo. Pense positivo. Amanhã você vai para o acampamento. Depois da orientação, você tem um encontro. Não é um encontro. Protestei. É só a Annabeth, mãe. Puxa. Ela está vindo do acampamento até aqui para ver você. É, eu sei. Vocês vão ao cinema. Sim. Só os dois. Mãe. Ela ergueu as mãos em sinal de rendição, mas eu podia ver que estava fazendo força para não rir. É melhor entrar, querido. Até à noite. Eu estava prestes a sair do carro quando olhei para a escadaria da escola. Paul Blofis cumprimentava uma garota de cabelos ruivos frisados. Ela vestia uma camiseta marrom e um jeans surrado customizado com desenhos feitos com caneta hidrográfica. Quando se virou, vi seu rosto de relance, e os pelos do meu braço se eriçaram. Percy? Chamou minha mãe. O que foi? Nada, gaguejei. A escola tem uma entrada lateral? Descendo a rua, à direita. Por quê? Até mais tarde. Mamãe começou a dizer algo, mas saltei do carro e corri, torcendo para que a garota ruiva não me visse. O que ela estava fazendo ali? Nem mesmo a minha sorte poderia ser assim tão ruim. Pois, sim. Eu estava prestes a descobrir que minha sorte poderia ser muito pior. Entrar sorrateiramente na escola não deu muito certo. Duas líderes de torcida de uniforme roxo e branco estavam na entrada lateral, esperando para emboscar os calouros. Oi. Elas sorriram, e eu deduzi que aquela era a primeira e a última vez que uma líder de torcida seria tão simpática comigo. Uma delas era loura, com gélidos olhos azuis. A outra era afro-americana, com cabelos escuros e enroscados como o da Medusa. Ai, pode acreditar, eu sei do que estou falando. Ambas tinham um nome bordado em letras cursivas no uniforme, mas, com a minha dislexia, as palavras pareciam espaguete, sem nenhum sentido. Bem-vindo a Goode, disse a loura. Você vai amar muito isso aqui.
Mas, enquanto me olhava de cima a baixo, sua expressão parecia dizer algo como: Yarg, quem é este perdedor? A outra garota se aproximou tanto que me senti desconfortável. Examinei o bordado em seu uniforme e consegui decifrar Kelly. Ela cheirava a rosas e a algo que reconheci das aulas de equitação no acampamento, o cheiro de cavalos recém-lavados. Era um perfume estranho para uma líder de torcida. Talvez tivesse um cavalo, ou algo assim. De qualquer modo, ela estava tão perto de mim que tive a sensação de que ia tentar me empurrar escada abaixo. Qual o seu nome, Calo? Calo. Calouro. Percy. As garotas trocaram olhares. Ah, Percy Jackson, disse a loura. Estávamos à sua espera. Isso fez um intenso arrepio de não percorrer minha espinha. Elas estavam bloqueando a entrada, sorrindo de uma forma nada amistosa. Minha mão instintivamente se dirigiu ao bolso onde eu guardava minha caneta esferográfica letal, contra a corrente. Então outra voz veio do interior do prédio. Percy? Era Paul Blofis, de algum ponto adiante no corredor. Eu nunca me sentirá tão feliz por ouvir a voz dele. As líderes de torcida recuaram. Eu estava tão ansioso em passar por elas que acidentalmente esbarrei o joelho na coxa de Kelly. Clang. Sua perna emitiu um ruído metálico e oco, como se eu tivesse acabado de atingir o mastro de uma bandeira. Ai, murmurou ela. Preste atenção, Calo. Olhei para baixo, mas aquela parecia uma perna comum. Eu estava apavorado demais para fazer perguntas. Avancei apressadamente para o corredor, as duas garotas rindo atrás de mim. Aí está você! Exclamou Paul, bem-vindo a Good. Ei, Paul, Sr. Blofis. Olhei para trás, mas as líderes de torcida esquisitas haviam desaparecido. Percy, você está com cara de quem viu fantasma. Ouça, eu sei que está nervoso, mas não se preocupe. Paul me deu um tapinha nas costas. Temos uma porção de garotos aqui com dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os professores sabem como ajudar. Eu quase tive vontade de rir. Como se meus maiores problemas fossem a dislexia, o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Bem, eu sabia que Paul estava tentando ajudar, mas, se eu lhe contasse a verdade, ou ele pensaria que eu estava louco ou sairia correndo e gritando. Aquelas líderes de torcida, por exemplo, eu estava com um mau pressentimento em relação a elas. Então olhei mais adiante no corredor e me lembrei de que havia outro problema. A garota ruiva que eu vira na escadaria da frente estava passando pela entrada principal. Não me veja, rezei. Mas ela me viu. Seus olhos se arregalaram. Onde é a orientação? Perguntei a Paul. No ginásio. Por ali. Mas. Tchau. Percy? Ele chamou, mas eu já estava correndo. Pensei que a tivesse despistado. Um grupo de garotos e garotas estava seguindo para o ginásio, e logo eu era apenas um entre os 300 adolescentes de 14 anos amontoados nas arquibancadas. Uma banda tocava um grito de guerra da escola, que soava desafinado como se alguém estivesse batendo em um saco de gatos com um taco de beisebol de metal. Garotos mais velhos, provavelmente membros do Grêmio Estudantil, estavam lá na frente, apresentando o uniforme da Good, com cara de "Ei, nós somos o máximo". Professores circulavam no local, sorrindo e apertando a mão dos alunos. As paredes do ginásio estavam cobertas por grandes bandeiras roxas e brancas onde se lia em "Bem-vindos, futuros alunos do primeiro ano, a Good é legal, somos todos uma família", e um monte de outros slogans alegres que me davam vontade de vomitar. Nenhum dos outros futuros alunos tampouco parecia entusiasmado por estar ali, afinal, apresentar-se aos orientadores em junho, enquanto as aulas só começam em setembro, não é nada legal. Mas na Good preparamos para a excelência cedo. Pelo menos era o que dizia o folheto. A banda parou de tocar. Um sujeito de terno de risca de giz dirigiu-se ao microfone e começou a falar, mas o som reverberava pelo ginásio e eu não tinha a menor ideia do que ele estava dizendo. Daria no mesmo se ele estivesse gargarejando. Alguém agarrou meu ombro. "O que você está fazendo aqui?" Era ela, em meu pesadelo ruivo. "Raquel Elizabeth Dari", eu disse. O queixo dela caiu, como se não pudesse acreditar que eu tivera a ousadia de me lembrar de seu nome. "E você é Percy não sei de quê. Não cheguei a saber seu nome todo dezembro passado, quando você tentou me matar. Olhe, eu não estava, eu não queria." "O que você está fazendo aqui?"
O mesmo que você, eu acho. Orientação. Você mora em Nova York? Por quê? Achou que eu morasse na barragem de Hoover? Aquilo nunca me ocorrerá. Sempre que eu pensava nela, e não estou dizendo que eu pensava, ela só me passava pela cabeça de tempos em tempos, está bem, imaginava que morasse perto da barragem de Hoover, já que fora lá que eu a conhecera. Havíamos passado acho que uns 10 minutos juntos, e nesse meio tempo eu acidentalmente a golpeara com uma espada, ela salvara minha vida e eu fugira correndo, perseguido por um bando de máquinas assassinas sobrenaturais. Sabe, um encontro assim, bem comum. Um garoto atrás de nós murmurou. Ei, calem a boca. As líderes da torcida estão falando. Oi, pessoal. Disse efusivamente uma garota ao microfone. Era a loura que eu vira na entrada. Meu nome é Tammy, e bem, Kelly. Kelly deu uma estrela. A meu lado, Raquel gritou como se alguém a tivesse espetado com um alfinete. Alguns garotos olharam na direção dela e soltaram uma risadinha abafada, mas Raquel continuou encarando fixamente as líderes de torcida, aterrorizada. Tammy não pareceu perceber a agitação. Ela começou a falar sobre todas as atividades maravilhosas nas quais poderíamos nos envolver em nosso primeiro ano. Corra, disse-me Raquel. Agora. Por quê? Ela não explicou. Abriu caminho até a lateral da arquibancada, ignorando os professores de testa franzida e os resmungos dos alunos nos quais pisava. Eu hesitei. Tammy estava explicando que nos dividiríamos em pequenos grupos e faríamos um tour pela escola. O olhar de Kelly encontrou o meu e ela me dirigiu um sorriso divertido, como se estivesse esperando para ver o que eu ia fazer. Ficaria mal se eu saísse naquele momento. Paul Blofis estava lá embaixo com os outros professores. Ele ficaria imaginando qual era o problema. Então pensei em Raquel Elizabeth Dare, e na habilidade especial que ela demonstrara no último inverno na barragem de Hoover. Ela conseguirá enxergar um grupo de seguranças que não eram guardas de verdade, não eram nem humanos. Com o coração batendo forte, eu me levantei e a segui, saindo do ginásio. Encontrei Raquel na sala de música. Ela estava escondida atrás de um tambor, na seção de percussão. Venha até aqui! Chamou. Mantenha a cabeça baixa. Eu me senti bastante bobo escondido atrás de alguns bongos, mas me agachei ao lado dela. Elas seguiram você? Perguntou Raquel. Está se referindo às líderes de torcida? Ela assentiu, nervosa. Acho que não, eu disse. O que elas são? O que foi que você viu? Seus olhos verdes brilhavam de medo. As sardas salpicadas no rosto me lembravam constelações. Sua camiseta marrom dizia Departamento de Arte de Harvard. Você não iria acreditar em mim. Ah, iria sim, garanti. Sei que consegue ver através da névoa. Do quê? Da névoa. É como um véu que esconde o que as coisas são de verdade. Alguns mortais nascem com a habilidade de enxergar através dela. Como você. Ela me olhou com atenção. Você fez isso na barragem de Hoover. Disse que eu era mortal. Como se você não fosse. Tive vontade de dar um soco em um bongo. O que eu estava pensando? Nunca conseguiria explicar. Não deveria nem estar tentando. Fale para mim, ela implorou. Você sabe o que isso quer dizer? Todas essas coisas horríveis que eu vejo? Olhe, isso vai soar estranho. Você sabe alguma coisa sobre mitologia grega? Como o Minotauro e a Hidra? Sim, mas tente não dizer esses nomes quando eu estiver por perto, ok? E como as fúrias, continuou ela, animando-se. E como as sereias, ok. Dei uma olhada pela sala de música, certo de que Raquel ia fazer um bando de criaturas asquerosas e sedentas de sangue pular das paredes, mas ainda estávamos sozinhos. Mais à frente, no corredor, ouvi um grupo de garotos saindo do ginásio. Estavam começando o tour. Não tínhamos muito tempo para conversar. Todos aqueles monstros, eu disse, todos os deuses gregos, ou eles são de verdade. Eu sabia. Teria me sentido mais à vontade se ela tivesse me chamado de mentiroso, mas a expressão de Raquel mostrava que eu acabará de confirmar suas piores suspeitas. Você não sabe como é difícil, disse ela. Durante anos pensei que estivesse ficando maluca. Eu não podia contar a ninguém. Não podia, e os seus olhos se estreitaram. Peraí.
Quem é você? Quer dizer, de verdade? Eu não sou um monstro. Bem, disso eu sei. Eu veria se você fosse. Você parece, é você. Mas não é humano, é? Engoli em seco. Embora tivesse tido 3 anos para me acostumar a ser quem era, eu nunca havia falado a respeito disso com um mortal comum, isto é, exceto com minha mãe, mas ela já sabia. Não sei porquê, mas resolvi me arriscar. Sou um meio-sangue, eu disse. Sou metade humano. E metade o quê? Nesse momento Tammy e Kelly entraram na sala de música. As portas se fecharam atrás delas com estrondo. Aí está você, Percy Jackson, disse Tammy. Chegou a hora da sua orientação. Elas são horríveis. Suspirou Raquel. Tammy e Kelly ainda usavam um uniforme roxo e branco de líderes de torcida, segurando os pompons da apresentação. Qual é a aparência real delas? Perguntei, mas Raquel parecia perplexa demais para responder. Ah, deixe ela para lá. Tammy me lançou um sorriso brilhante e começou a caminhar na minha direção. Kelly permaneceu na porta, bloqueando nossa saída. Elas nos haviam apanhado em uma armadilha. Eu sabia que teríamos de lutar para escapar, mas o sorriso de Tammy era tão deslumbrante que me distraía. Seus olhos azuis eram lindos, e o modo como os cabelos balançavam nos ombros. Percy, advertiu Raquel. Eu disse algo muito inteligente, do tipo. Hein? Tammy estava se aproximando. Ela estendeu os pompons. Percy. A voz de Raquel parecia vir de um lugar muito distante. Dê-o fora daí. Precisei usar toda a minha força de vontade, mas consegui pegar a caneta no bolso e destampá-la. Contra a corrente então se transformou em uma espada de bronze de 90 centímetros, a lâmina brilhando com uma suave luz dourada. O sorriso de Tammy tornou-se uma expressão de escárnio. Ah, pare com isso! Protestou ela. Você não precisa disso. Que tal um beijo, em vez dessa coisa? Ela cheirava rosas e a pelo limpo de animal, um aroma estranho, mas de alguma forma intoxicante. Raquel beliscou meu braço com força. Percy, ela quer morder você. Olhe para ela. Ela só está com ciúme. Tammy olhou na direção de Kelly. Posso, senhora? Kelly ainda estava bloqueando a porta, lambendo os lábios, faminta. Vá em frente, Tammy. Está indo bem. Tammy avançou mais um passo, mas apontei a espada contra seu peito. Para trás. Ela rosnou. Calouros, disse, com desprezo. Esta é a nossa escola, meio-sangue. Nós nos alimentamos de quem escolhemos. Então ela começou a ficar diferente. A cor se esvaiu de seu rosto e de seus braços. A pele se tornou branca como giz, os olhos, completamente vermelhos. Os dentes cresceram e viraram presas. Uma vampira. Balbuciei. Então notei suas pernas. Abaixo da saia do uniforme, a perna esquerda era marrom e peluda, com um casco de burro. A direita tinha o formato de uma perna humana, mas era feita de bronze. Uma vampira com... Não fale das pernas. Disse Tammy. É grosseiro zombar disso. Ela avançou com suas pernas estranhas, descombinadas. Parecia totalmente bizarra, mas ainda com os pompons, mas eu não conseguia rir, não encarando aqueles olhos vermelhos e as presas afiadas. Uma vampira, você disse? Kelly riu. Essa lenda boboca foi inspirada em nós, seu tolo. Somos Impulsai, servas de Hecate. Tammy aproximou-se ainda mais. A magia negra nos criou a partir de um animal, do bronze e de fantasmas. Existimos para nos alimentar do sangue de homens jovens. Agora venha e me dê aquele beijo. Ela mostrou as presas. Fiquei paralisado, sem conseguir me mover, mas Raquel jogou um tarol na cabeça da impulsa. O demônio sibilou e, com um golpe, desviou o tarol, que foi rolando pelos corredores entre os suportes de partituras, as molas chocalhando de encontro ao couro. Raquel lançou então um xilofone, mas o demônio também o desviou com um tapa. Geralmente não mato garotas, grunhiu Tammy. Mas para você, mortal, vou abrir uma exceção. Você enxerga um pouquinho demais. Ela investiu contra Raquel. Não. Desferiu um golpe com contracorrente. Tammy tentou esquivar-se a lâmina, mas consegui perfurar seu uniforme de líder de torcida,
e com um gemido horrível ela explodiu em uma nuvem de pó sobre Raquel. Raquel tossiu. Parecia que tinham acabado de jogar um saco de farinha em cima dela. Que nojo! Isso acontece com os monstros, eu disse. Desculpe-me. Você matou minha estagiária. Gritou Kelly. Precisa de uma lição sobre espírito esportivo, meio sangue. Então ela também começou a se transformar. Os cabelos crespos tornaram-se chamas bruxuleantes. Os olhos ficaram vermelhos. As presas cresceram. Ela veio em nossa direção, o pé de bronze e o casco ressoando descompassados no piso da sala de música. Eu sou a Impousa Sênior, grunhiu. Nenhum herói me derrota há 1000 anos. Mesmo? Perguntei. Então já passou da validade. Kelly era bem mais rápida que Tammy. Esquivou-se ao meu primeiro golpe e rolou para a seção de metais, derrubando uma fileira de trombones com um ruído altíssimo. Raquel saiu do caminho. Coloquei-me entre ela e a Impousa. Kelly nos rodeou, os olhos indo de mim para a espada. Uma laminazinha tão linda, disse ela. Que pena que está entre nós dois. Sua forma tremeluzia, às vezes um demônio, às vezes uma linda líder de torcida. Eu tentava manter a mente focada, mas aquilo era muito perturbador. Pobrezinho, riu Kelly. Você não sabe nem o que está acontecendo, não é? Logo seu lindo acampamentozinho estará em chamas, seus amigos se tornarão escravos do Senhor do Tempo, e não há nada que possa fazer para evitar isso. Seria até misericordioso dar um fim à sua vida agora, antes que tenha tempo de assistir a tudo. Eu ouvia vozes vindo do fim do corredor. Um grupo fazendo tour se aproximava. Um homem falava algo sobre combinação de cadeados. Os olhos da Impousa se iluminaram. Excelente! Vamos ter companhia! Ela apanhou uma tuba e a lançou contra mim. Raquel e eu nos abaixamos. A tuba voou sobre nossas cabeças e quebrou a janela. As vozes no corredor se calaram. Percy! Gritou Kelly, fingindo-se assustada. Por que você atirou aquilo? Eu estava surpreso demais para responder. Kelly pegou um suporte de partitura e atingiu uma fileira de clarinetas e flautas. Cadeiras e instrumentos musicais desabaram no chão com um estrondo. Pare! Eu gritei. As pessoas agora disparavam pelo corredor, vindo em nossa direção. Hora de cumprimentar os nossos visitantes. Kelly arreganhou as presas e correu para as portas. Fui atrás dela com contracorrente. Precisava evitar que ela ferisse os mortais. Percy, não! Gritou Raquel. Mas eu não percebi o que Kelly pretendia até que fosse tarde demais. Kelly abriu as portas. Paul Blofis e um grupo de calouros recuaram, em choque. Eu ergui minha espada. No último segundo, a Impousa se virou para mim como uma vítima apavorada. Ah, não, por favor! Gritou. Eu não podia parar a lâmina, que já estava em movimento. Segundos antes de o bronze celestial atingi-la, Kelly explodiu em chamas como um coquetel molotov. Ondas de fogo lançaram-se sobre tudo. Eu nunca vira um monstro fazer algo assim, mas não tinha tempo para pensar no assunto. Recuei para a sala de música enquanto as chamas engoliam o vão de entrada. Percy? Paul Blofis parecia totalmente atônito, fitando-me através do fogo. O que você fez? Adolescentes gritavam e corriam pelo corredor. O alarme de incêndio soava. Os sprinklers no teto silvavam, ganhando vida. Em meio ao caos, Raquel me puxou pela manga da camisa. Você precisa sair daqui! Ela estava certa. A escola estava em chamas e a culpa seria atribuída a mim. Os mortais não conseguiam ver com perfeição através da névoa. Para eles, pareceria que eu atacara uma garota indefesa diante de um grupo de testemunhas. Não havia como eu explicar. Dei as costas para Paul e disparei para a janela da sala de música destruída. Saí da viela na 81 Leste e dei de cara com Annabeth. Ei, você saiu cedo. Ela riu, agarrando meus ombros para evitar que eu me estatelasse no chão. Olhe para onde está indo, cabeça de alga. Por uma fração de segundo ela estava de bom humor e tudo corria bem. Vestia jeans e a camisa laranja do acampamento, e usava o colar de contas de cerâmica. O cabelo louro estava preso em um rabo de cavalo. Os olhos cinzentos brilhavam. Ela parecia pronta para ir ao cinema e passar uma tarde divertida comigo.
Então Raquel Elizabeth Dare, ainda coberta de poeira de monstro, veio correndo pela viela, gritando: Percy, espere! O sorriso de Annabeth se desfez. Ela olhou para Raquel e, em seguida, para a escola. Foi então que pareceu notar a fumaça negra e o som dos alarmes de incêndio. Ela me olhou, franzindo a testa. O que foi que você fez dessa vez? E quem é essa? Ah, Raquel. Annabeth. Annabeth. Raquel. Ela é uma amiga, acho. Eu não sabia ao certo como chamar Raquel. Quer dizer, eu mal a conhecia, mas, depois de estarmos juntos 2 vezes em situações de vida ou morte, eu não podia simplesmente dizer que ela não era ninguém. Oi, disse Raquel, e então se virou para mim, e você está muito encrencado. E ainda me deve uma explicação. As sirenes da polícia gemiam na FDR Drive. Percy, Annabeth falou com frieza. Precisamos ir. Quero saber mais sobre meios-sangues, insistiu Raquel. E monstros. E essa história dos deuses. Ela agarrou meu braço, pegou uma caneta permanente e escreveu um número de telefone em minha mão. Vai me ligar e explicar tudo, ok? Você me deve isso. Agora vá. Mas... Vou inventar uma história, disse Raquel. Vou dizer a eles que não foi culpa sua. Mas vá. Ela voltou correndo para a escola, deixando-me na rua com Annabeth. Annabeth me encarou por um segundo. Então se virou e começou a correr. Ei! Fui atrás dela. Lá dentro tinha 2 Impulsai, tentei explicar. Eram líderes de torcida, sabe, e disseram que o acampamento ia pegar fogo, e... Você contou a uma garota mortal sobre os meios-sangues? Ela pode ver através da névoa. Viu os monstros antes que eu os notasse. Então você contou a ela a verdade. Ela me reconheceu da barragem de Hoover. Você a tinha encontrado antes? O inverno passado. Mas, sério, eu mal a conheço. Ela é bem bonitinha. Eu nunca reparei nisso. Annabeth continuava andando na direção da Avenida York. Vou resolver a história da escola, prometi, ansioso para mudar de assunto. De verdade, vai ficar tudo bem. Annabeth nem mesmo me olhava. Acho que nossa tarde já era. É melhor tirarmos você daqui, agora que a polícia vai sair à sua procura. Atrás de nós, a fumaça se erguia da Goode High School em ondas. Na coluna escura de cinzas tive a impressão de quase enxergar um rosto, um demônio feminino, de olhos vermelhos, rindo de mim. Seu lindo acampamentozinho em chamas, dissera Kelly. Seus amigos transformados em escravos do Senhor do Tempo. Você tem razão, disse Annabeth, com o coração apertado. Precisamos ir para o acampamento meio-sangue. Agora. Capítulo 2. Nada melhor que um longo percurso de táxi com uma garota zangada para fechar uma manhã perfeita. Tentei conversar com Annabeth, mas ela agia como se eu tivesse acabado de dar um soco em sua avó. Tudo o que consegui arrancar dela foi que tivera uma primavera infestada de monstros em São Francisco, que havia voltado ao acampamento 2 vezes depois do Natal, mas não quis me dizer o motivo ou o que me aborreceu, pois ela não tinha nem me dito que estava em Nova York, e que nada soubera sobre o paradeiro de Nico D'Angelo ou uma longa história. Alguma notícia de Luke? Perguntei. Ela sacudiu a cabeça. Eu sabia que esse era um assunto delicado para ela. Annabeth sempre admirara Luke, o ex-conselheiro-chefe do chalé de Hermes que havia nos traído e se unido ao maléfico Sr. Titã, Cronos. Ela não admitia, mas eu sabia que ela ainda gostava dele. Quando lutamos contra Luke no Monte Tamalpais no inverno passado, ele de alguma forma sobreviveu a uma queda de um penhasco de mais de 15 metros. Agora, até onde eu sabia, ele ainda estava navegando em seu cruzeiro infestado de demônios, enquanto seu dilacerado Lord Cronos se refazia, pedaço por pedaço, em um caixão de ouro, esperando o momento em que terá poder suficiente para desafiar os deuses olimpianos. Na língua dos semideuses, chamamos isso de problema. O Monte Tan ainda está repleto de monstros, disse Annabeth. Não tive coragem de me aproximar, mas não creio que Luke esteja lá. Acho que eu saberia se ele estivesse. Isso não fez com que eu me sentisse muito melhor. E quanto a Grover? Está no acampamento, disse ela. Vamos vê-lo hoje. Ele teve alguma sorte? Refiro-me à procura de Pan.
Annabeth mexia nas contas de seu colar, como sempre faz quando está preocupada. Você vai ver, disse ela. Mas não explicou. Enquanto atravessávamos o Brooklyn, usei o telefone de Annabeth para ligar para minha mãe. Os meios-sangues evitam usar celulares, pois transmitir sua voz é como enviar um sinal luminoso para os monstros, e eu estou aqui. Por favor, devore-me agora. Mas achei que fazer essa ligação era importante. Deixei uma mensagem no correio de voz de casa, tentando explicar o que acontecerá na Goode. Provavelmente não me saí muito bem. Afirmei à mamãe que estava oca, que ela não deveria se preocupar, mas que eu ficaria no acampamento até a situação esfriar. Disse a ela que pedisse desculpas a Pablo Fis por mim. Seguimos em silêncio depois disso. A cidade foi ficando para trás, até que saímos da via expressa, atravessando a área rural no norte de Long Island, passando por pomares, vinícolas e barracas de produtos frescos. Olhei para o número de telefone que Raquel Elizabeth Dari havia rabiscado na minha mão. Eu sabia que era loucura, mas tentei ligar para ela. Talvez pudesse me ajudar a entender o que a esposa falará, o acampamento pegando fogo, meus amigos aprisionados. E por que ali havia explodido em chamas? Eu sabia que os monstros não morriam de verdade. Um dia, talvez dali a semanas, meses ou anos, que ali se recomporia a partir da imundície primordial que fervilhava no mundo inferior. Mas, ainda assim, em geral os monstros não se deixavam destruir tão facilmente. Se é que ela foi mesmo destruída. O táxi saiu na rota 25A. Seguimos em meio aos bosques, contornando o litoral norte, até que uma serrania baixa surgiu à nossa esquerda. Annabeth disse ao motorista que nos deixasse na estrada da fazenda 3141, na base do acampamento Meio-Sangue. O motorista franziu a testa. Não tem nada aqui, senhorita. Tem certeza de que quer ficar aqui? Sim, por favor. Annabeth entregou-lhe um rolo de dinheiro mortal, e o motorista preferiu não discutir. Annabeth e eu andamos até o cume do morro. O jovem dragão que servia como guardião cochilava, enroscado em torno do pinheiro, mas quando nos aproximamos ergueu a cabeça cor de cobre e permitiu que Annabeth lhe coçasse o queixo. Um jato de vapor silvou, saindo de suas narinas como de uma chaleira, e ele fechou os olhos de prazer. Ei, Peleu, disse Annabeth. Está mantendo tudo em segurança? A última vez que eu vi o dragão ele tinha 1,80 m de comprimento. Agora tinha pelo menos 2 vezes esse tamanho, e seu corpo estava tão roliço quanto a árvore. Acima de sua cabeça, no galho mais baixo do pinheiro, o velocino de ouro brilhava, sua magia protegendo a fronteira do acampamento de invasões. O dragão parecia relaxado, como se tudo estivesse bem. Lá embaixo, o acampamento Meio-Sangue também parecia calmo, campos verdes, a floresta, as construções gregas, brancas e brilhantes. A casa principal de 4 andares, a qual chamávamos Casa Grande, erguia-se com imponência no meio dos campos de morangos. Ao norte, além da praia, o estreito de Long Island cintilava à luz do sol. No entanto, algo parecia errado. Havia tensão no ar, como se o próprio morro estivesse prendendo o fôlego, à espera de algum acontecimento ruim. Descemos para o vale e encontramos a sessão de verão em plena atividade. A maioria dos campistas havia chegado na última sexta-feira, portanto, eu já me sentia excluído. Os sátiros tocavam suas flautas nos campos de morangos, fazendo com que as plantas crescessem com a magia silvestre. Os campistas estavam tendo aula de equitação alada, sobrevoando os bosques com seus pégasos. A fumaça se erguia das forjas, e os martelos retiniam enquanto os garotos faziam as próprias armas na aula de artes e artesanato. As equipes de Atenas e Deméter disputavam uma corrida de carruagem na pista, e mais além, no lago de canoagem, alguns garotos em uma trireme grega lutavam contra uma grande serpente do mar de cor laranja. Um típico dia no acampamento. Preciso falar com Clarice, disse Annabeth. Olhei-a como se ela tivesse acabado de dizer que precisava comer uma bota grande e fedorenta. Para quê? Clarice, do chalé de Ares, era uma das pessoas de quem eu menos gostava. Era valentona, mesquinha e ingrata. Seu pai, o deus da guerra, queria me matar. Ela estava sempre tentando fazer picadinho de mim. Exceto por isso, era ótima. Estamos trabalhando em algo, disse Annabeth. Vejo você mais tarde. Trabalhando em quê? Annabeth olhou para a floresta. Vou dizer a Kiron que está aqui, afirmou ela. Ele vai querer falar com você antes da audiência. Que audiência? Mas Annabeth já corria pelo caminho na direção do campo de arco e flecha sem olhar para trás. Certo, murmurei.
Foi ótimo conversar com você também. Enquanto atravessava o acampamento, disse oi a alguns de meus amigos. No caminho que levava à Casa Grande, Connor e Trevisol, do chalé de Hermes, estavam fazendo uma ligação direta no utilitário do acampamento. Silena Beauregard, conselheira-chefe do chalé de Afrodite, acenou para mim de seu Pégaso ao passar voando. Procurei Grover, mas não o vi. Finalmente entrei na arena de esgrima, aonde costumo ir quando estou de mau humor. Praticar com a espada sempre me acalma. Talvez porque a esgrima, sim, seja algo que eu posso entender. Entrei no anfiteatro e meu coração quase parou. No meio da arena, de costas para mim, estava o maior cão infernal que eu já vira. E olhe que já vi alguns cães infernais bem grandes. Do tamanho de um rinoceronte, tentou me matar quando eu tinha 12 anos. Mas esse era maior que um tanque de guerra. Eu não tinha a menor ideia de como ele conseguirá atravessar os limites mágicos do acampamento. Parecia em casa, deitado, rosnando contente enquanto mastigava a cabeça de um boneco de combate. O monstro ainda não me vira, mas eu sabia que, se emitisse um som, ele perceberia a minha presença. Não havia tempo para buscar ajuda. Puxei contra a corrente e a destampei. Ai! A ataquei. Desci a lâmina, procurando atingir o enorme traseiro do monstro quando, do nada, outra espada parou meu golpe. Clang! O cão infernal levantou as orelhas. Au! Saltei para trás e instintivamente ataquei o espadachim, um homem grisalho numa armadura grega. Ele se desviou do meu ataque sem qualquer problema. Eia! Disse ele. Trégua! Au! O latido do cão sacudiu a arena. Isso é um cão infernal! Gritei. Ela é inofensiva, disse o homem. É a senhora. Oleari. Eu pisquei. Senhora Oleari? Ao som de seu nome, o cão infernal tornou a latir. Percebi que ela não estava zangada. E estava animada. Focinhou o boneco-alvo todo mastigado e babado na direção do espadachim. Boa menina, disse o homem. Com a mão livre ele agarrou o manequim de armadura pelo pescoço e o lançou na direção das arquibancadas. Pegue o grego. Pegue o grego. Ah, senhora. Oleari partiu atrás de sua presa e saltou sobre o boneco, achatando-lhe a armadura. Então, começou a mastigar seu capacete. O espadachim sorriu secamente. Tinha uns 50 e poucos anos, calculei, com cabelos grisalhos curtos e barba também grisalha parada. Estava em boa forma para um homem mais velho. Usava calça de alpinismo preta e um peitoral de bronze sobre a camiseta laranja do acampamento. Em seu pescoço via-se uma estranha marca, uma mancha arroxeada, como um sinal de nascença ou uma tatuagem, mas antes que eu pudesse entender o que era ele ajeitou as tiras da armadura e a marca desapareceu sob a gola. Ah, senhora! Oleari é meu bichinho de estimação, explicou. Eu não podia deixar que você enfiasse uma espada em seu traseiro, podia? Isso poderia tê-la assustado. Quem é você? Promete não me matar se eu guardar a espada? Acho que sim. O homem embainhou a espada e estendeu a mão. Quintus. Apertei-lhe a mão. Era áspera como uma lixa. Percy Jackson, eu disse. Desculpe por... Como é que você, tem um cão infernal de estimação? É uma longa história, envolvendo muitos esbarrões com a morte e um bocado de brinquedos gigantes mastigados. Sou o novo instrutor de esgrima, por falar nisso. Estou ajudando o Kiron enquanto o Sr. D está fora. Ah! Tentei não olhar enquanto a senhora Oleari arrancava o escudo do boneco-alvo com o braço ainda preso a ele e o sacudia como se fosse um frisbee. Espere, o Sr. D está fora? Sim, bem, estes são tempos atarefados. Até mesmo Dioniso precisa ajudar. Ele foi visitar alguns velhos amigos. Certificar-se de que estão do lado certo. Acho que não devo falar mais do que isso. Dioniso não estar ali era a melhor notícia daquele dia. Ele só era diretor de nosso acampamento porque Zeus o enviará ali como castigo por perseguir uma ninfa fora do limite do bosque. Ele odiava os campistas e tentava infernizar nossa vida. Com ele fora, esse verão deveria ser bem legal. Por outro lado, se Dioniso levantar o traseiro e de fato começar a ajudar os deuses a recrutar ajuda contra a ameaça do Titã, a situação devia estar muito ruim. À minha esquerda, ouvi um ruído alto. 6 caixotes de madeira do tamanho de mesas de piquenique empilhados ali perto estavam chocalhando. Ah, senhora!
Olear inclinou a cabeça e dirigiu-se a eles. Ei, garota! Disse Quintus. Esses não são para você. Ele a distraiu com o escudo de bronze usado como frisbee. Os caixotes martelavam e tremiam. Havia palavras impressas em suas laterais, mas, por causa da dislexia, levei alguns minutos para conseguir decifrá-las. Rancho triplo G. Frágil. Este lado para cima. Na base, em letras menores, abra com cuidado. O rancho triplo G não se responsabiliza por danos a propriedades, mutilações ou mortes excruciantemente dolorosas. O que tem nos caixotes? Perguntei. Uma pequena surpresa, respondeu Quintus. Atividade de treinamento para amanhã à noite. Você vai adorar. Ok, eu disse, embora não estivesse muito seguro em relação à parte das mortes excruciantemente dolorosas. Quintus atirou o escudo de bronze e a senhora Oleari saiu correndo pesadamente atrás dele. Vocês jovens precisam de mais desafios. Não havia acampamentos assim quando eu era garoto. Você é um meio-sangue? Eu não tinha a intenção de soar tão surpreso, mas nunca tinha visto um semideus velho. Quintus deu uma breve risada. Alguns de nós sobrevivem, sim, até a idade adulta, você sabe. Nem todos somos objetos de terríveis profecias. Você sabe sobre minha profecia? Já ouvi alguns comentários. Eu queria perguntar quais comentários, mas naquele exato momento Quiron entrou trotando na arena. Percy, aí está você. Ele devia estar vindo da aula de arco e flecha. Tinha uma aljava e um arco cruzados sobre sua camiseta Centauro número 1. Aparar o cabelo castanho encaracolado e a barba para o verão, e sua metade inferior, que era um garanhão branco, estava suja de lama e grama. Vejo que já conheceu nosso novo instrutor. O tom de Quiron era despreocupado, mas havia uma inquietação em seus olhos. Quintus, importa-se se eu ficar a sós com Percy? Claro que não, mestre Quiron. Não precisa me chamar de mestre, disse Quiron, embora sua voz tivesse um certo tom de satisfação. Venha, Percy. Temos muito que conversar. Dei mais uma olhada para a senhora Oleari, que agora mastigava as pernas do boneco-alvo. Bem, até logo, eu disse a Quintus. Quando estávamos nos afastando, sussurrei para Quiron. Quintus parece meio misterioso? Sugeriu ele. Difícil de interpretar? Sim. Quiron assentiu. Um meio-sangue muito qualificado. Excelente esgrimista. Eu só queria entender. O que quer que fosse dizer, aparentemente mudou de ideia. Primeiro o mais importante, Percy. Annabeth me contou que você encontrou algumas em Pousai. Foi. Contei-lhe sobre a luta na Goode, e como Kelly havia explodido em chamas. Murmurou Quiron. As mais poderosas podem fazer isso. Ela não morreu, Percy. Simplesmente escapou. Não é nada bom que os demônios femininos estejam se agitando. O que elas estavam fazendo lá? Perguntei. Esperando por mim? Possivelmente. Quiron franziu a testa. É impressionante que você tenha sobrevivido. Os poderes ilusórios delas, praticamente todos os heróis do sexo masculino teriam caído sob seu feitiço e sido devorados. Eu também teria, admiti. Se não fosse por Raquel. Quiron assentiu. É irônico ser salvo por um mortal. Temos uma dívida com ela. O que a Impousa disse sobre um ataque ao acampamento, e teremos de discutir mais esse ponto. Por ora, contudo, venha, precisamos chegar ao bosque. Grover vai querer você lá. Onde? Em sua audiência formal, respondeu Quiron, soturno. O Conselho dos Anciãos de Casco Fendido está reunido agora para decidir o destino dele. Quiron disse que precisávamos nos apressar, então deixei que ele me desse uma carona em seu dorso. Enquanto passávamos pelos chalés a galope, olhei para o refeitório, um pavilhão grego ao ar livre, em uma colina que dava para o mar. Era a primeira vez que eu via o lugar desde o último verão, e ele me trouxe mais recordações. Quiron mergulhou no bosque. Ninfas espiavam das árvores enquanto passávamos. Grandes formas farfalhavam nas sombras, monstros que eram mantidos ali como desafio aos campistas. Pensei que conhecesse bem a floresta depois de jogar captura da bandeira ali por 2 verões, mas Quiron me levou por um caminho que eu não reconheci,
por um túnel de velhos salgueiros, passando por uma pequena cachoeira e alcançando uma clareira coberta por flores silvestres. Um grupo de sátiros estava sentado em um círculo na grama. Grover, de pé no meio, de frente para 3 sátiros muito velhos e muito gordos que se sentavam em tronos feitos de ramos de roseiras. Eu nunca vi os 3 velhos sátiros, mas deduzi que deviam ser o conselho dos anciãos de casco fendido. Aparentemente, Grover lhes contava uma história. Ele torcia a barra da camiseta, apoiando-se nervosamente ora em uma pata de bode, ora em outra. Grover não mudará muito desde o último inverno, talvez porque os sátiros envelhecem na metade da velocidade dos humanos. Sua acne havia se agravado. Os chifres estavam um pouco maiores e se projetavam acima dos cabelos encaracolados. Percebi com um sobressalto que agora eu era mais alto do que ele. De pé ao lado do círculo estavam Annabeth, outra garota que eu nunca vira, e Clarice. Kiron deixou-me perto delas. O cabelo castanho e crespo de Clarice estava preso atrás com uma bandana com estampa de camuflagem. Se é que era possível, ela parecia ainda mais musculosa, como se estivesse malhando. Ela me fuzilou com o olhar e murmurou, em mané, o que devia significar que estava de bom humor. Em geral, seu olá é uma tentativa de me matar. Annabeth tinha o braço em torno da outra garota, que aparentemente estivera chorando. Ela era pequena, e mignon, acho que a chamariam assim, com cabelos finos cor de âmbar e um rosto bonito e travesso. Usava túnica verde e sandálias de tiras, e enxugava os olhos com um lenço. Isso está indo muito mal, ela fungava. Não, não. Annabeth lhe dava tapinhas no ombro. Ele vai ficar bem, Juniper. Annabeth olhou para mim e movimentou os lábios formando as palavras, a namorada de Grover. Pelo menos foi o que pensei que ela disse, mas isso não fazia sentido algum. Grover com uma namorada? Então olhei para Juniper mais atentamente e percebi que as orelhas dela eram ligeiramente pontudas. Os olhos, em vez de estarem vermelhos de chorar, estavam tingidos de verde, a cor da clorofila. Ela era uma ninfa das árvores e uma dríade. Senhor Underwood. O membro do conselho à direita gritou, interrompendo o que quer que Grover estivesse tentando dizer. Espera mesmo que acreditemos nisso? Sileno, gaguejou Grover, é a verdade. O sujeito do conselho, Sileno, voltou-se para os colegas e murmurou alguma frase. Kiron avançou rapidamente e se postou perto deles. Recordava que ele era um membro honorário do conselho, mas eu nunca pensara muito no assunto. Os anciãos não pareciam muito impressionantes. Lembravam-me os bodes em um minisou, barrigas enormes, expressão sonolenta e olhos vidrados que não conseguiam ver além do próximo punhado de comida para bode. Eu não sabia por que Grover parecia tão nervoso. Sileno puxou a camisa polo amarela sobre a barriga e ajeitou-se no trono de roseira. Sr. Underwood, há 6 meses, estamos considerando essas alegações escandalosas de que o senhor ouviu o selvagem Deus Pan falar. Mas eu ouvi. Descaramento! Exclamou o ancião à esquerda. Ei, Maron, disse Kiron. Paciência. Paciência, está bem. Replicou Maron. Já estou até os chifres com essa tolice. Como se o Deus selvagem fosse falar com ele. Juniper tinha a expressão de quem queria atacar o velho sátiro e surrá-lo, mas Annabeth e Clarice asseguraram. Luta errada, garotinha, murmurou Clarice. E espere. Não sei o que me surpreendeu mais, Clarice conter alguém em uma briga, ou o fato de que ela e Annabeth, que se desprezavam, quase parecerem estar trabalhando juntas. Durante 6 meses, continuou Sileno, fomos condescendentes com você, Sr. Underwood. Nós o deixamos viajar. Permitimos que conservasse sua licença de buscador. Esperávamos que apresentasse provas de suas alegações ridículas. E o que você encontrou em 6 meses de viagem? Eu só preciso de mais tempo, pediu Grover. Nada. Fez coro o ancião no meio. Você nada encontrou. Mas, Leneu. Sileno ergueu a mão. Kiron inclinou-se e disse algo aos sátiros, os quais não pareciam satisfeitos. Eles murmuravam e discutiam entre si, mas Kiron disse algo mais, e Sileno suspirou. Então assentiu, relutante. Sr. Underwood, anunciou Sileno, vamos lhe dar mais uma chance. Grover iluminou-se. Obrigado. Mais uma semana. O quê? Mas, senhor, isso é impossível. Uma semana a mais, Sr. Underwood. E então, se não puder provar suas alegações, será a hora de seguir outra carreira.
Algo que combine com seus talentos dramáticos. Teatro de marionetes, talvez. Ou sapateado. Mas, senhor, eu não posso perder minha licença de buscador. Minha vida inteira. Esta reunião do conselho está suspensa, anunciou Sileno. E agora vamos desfrutar nosso almoço. O velho sátiro bateu as mãos, e um bando de ninfas surgiu das árvores com bandejas de vegetais, frutas, latas e outras iguarias de bode. O círculo de sátiros desfez-se e eles se foram, atrás da comida. Grover veio caminhando, desalentado, em nossa direção. Sua camiseta desbotada exibia a foto de um sátiro e dizia, em bom de cascos? Oi, Percy, disse ele, tão deprimido que nem ofereceu a mão para eu apertar. Correu tudo bem, hã? Aqueles bodes velhos! Exclamou Juniper. Ah, Grover, eles não sabem o quanto você se esforçou. Tem outra opção, disse Clarice, sombria. Não. Não. Juniper sacudia a cabeça. Grover, não vou deixar. O rosto dele estava pálido. Eu vou ter de pensar no assunto. Mas nem sabemos onde procurar. Do que vocês estão falando? Perguntei. À distância, uma trombeta de concha soou. Annabeth franziu os lábios. Eu explico tudo mais tarde, Percy. É melhor voltarmos para nossos chalés. Está na hora da inspeção. Não parecia justo que meu chalé fosse inspecionado logo após eu chegar ao acampamento, mas era assim que funcionava. Toda tarde, um dos conselheiros seniores fazia a ronda com um rolo de pergaminho que listava itens a ser verificados. O melhor chalé ganhava a primeira hora no chuveiro, o que significava água quente garantida. O pior ganhava o trabalho na cozinha após o jantar. O problema era que, em geral, eu era o único no chalé de Poseidon, e não sou exatamente o que se chamaria de caprichoso. As arpias da limpeza vinham apenas no último dia do verão, portanto meu chalé estava provavelmente do jeito que eu havia deixado no intervalo do inverno, em papéis de bala e sacos de batata frita ainda no beliche, as peças da armadura para a captura da bandeira espalhadas por todo o lugar. Corri na direção da área comum, onde os 12 chalés, um para cada deus olimpiano, formavam um em torno de um gramado central. Os filhos de Deméter varriam o seu e faziam flores novas crescer nas jardineiras da janela. Com um simples estalo dos dedos eles podiam fazer trepadeiras de madressilva florescerem no alto da porta e margaridas cobrirem o telhado, o que era totalmente injusto. Acredito que jamais tenham ficado com o último lugar na inspeção. Os garotos no chalé de Hermes corriam para todos os lados em pânico, escondendo roupas sujas debaixo das camas e acusando uns aos outros de pegarem coisas. Eram desleixados, mas ainda levavam vantagem sobre mim, por terem saído na frente. Silena Beauregard estava saindo do chalé de Afrodite, verificando itens no pergaminho de inspeção. Xinguei baixinho. Silena era legal, mas era absolutamente maníaca por arrumação, a pior das inspetoras. Gostava de tudo bonito. Eu não fazia nada bonito. Quase podia sentir meus braços ficando pesados com toda a louça que teria de esfregar à noite. O chalé de Poseidon ficava no fim da fileira dos chalés de deuses do sexo masculino, no lado direito do gramado. Era feito de pedra cinzenta do mar incrustada de conchas, achatado e afundado como um bunker, mas tinha janelas que davam para o oceano e por onde sempre soprava uma brisa gostosa. Entrei correndo, imaginando se não poderia fazer uma limpeza rápida do tipo tudo embaixo da cama, como os garotos do chalé de Hermes, e encontrei meu meio-irmão Tyson varrendo o chão. Percy! Gritou ele. Largou a vassoura e correu para mim. Se você nunca foi atacado por um ciclope entusiástico usando um avental florido e luvas de borracha, estou lhe dizendo, e isso acorda você rapidinho. Ei, grandão! E exclamei. Ai, cuidado com minhas costelas. Consegui sobreviver a seu abraço de urso. Ele me colocou no chão, sorrindo feito louco, seu único olho castanho cor de bezerro cheio de animação. Seus dentes estavam amarelos e tortos, como sempre, e seu cabelo era um ninho de ratos. Ele usava jeans tamanho AGGG e uma camisa de flanela esfarrapada debaixo do avental florido, mas ainda era um colírio para os olhos. Fazia quase um ano que eu não o via, desde que ele fora para o fundo do mar trabalhar nas forjas dos ciclopes. Você está bem? Perguntou ele. Não foi comido por monstros? Nem um pedacinho. Mostrei-lhe que ainda tinha os 2 braços e as 2 pernas, e Tyson bateu palmas, feliz. Ei! Disse ele. Agora podemos comer sanduíches de manteiga de amendoim e cavalgar peixes pôneis.
Podemos lutar contra monstros, ver Annabeth fazer assim com as coisas, boom. Eu esperava que ele não pretendesse fazer tudo ao mesmo tempo, mas lhe disse que, claro, nos divertiríamos bastante naquele verão. Não pude deixar de sorrir de tão animado que ele estava. Mas, primeiro, eu disse, temos de nos preocupar com a inspeção. Precisamos. Então olhei ao redor e percebi que Tyson estivera ocupado. O chão estava varrido. As camas no beliche estavam feitas. A fonte de água salgada no canto fora escovada recentemente, de modo que o coral brilhava. No peitoril das janelas, Tyson havia arrumado vasos com água e anêmonas do mar e estranhas plantas brilhantes do fundo do oceano, mais bonitas que qualquer buquê de flores que os filhos de Deméter pudessem criar. Tyson, o chalé está impressionante. Ele se alegrou. Está vendo os peixes pôneis? Eu os coloquei no teto. Um bando de miniaturas de cavalos marinhos de bronze pendiam de arames presos no teto, fazendo parecer que estavam nadando no ar. Eu não podia acreditar que Tyson, com suas mãos imensas, pudesse fazer coisas tão delicadas. Então olhei para minha cama e vi meu velho escudo pendurado na parede. Você o consertou. O escudo ficará seriamente danificado em um ataque de manticore no inverno anterior, mas agora estava perfeito de novo, sem um arranhão. Todas as imagens de minhas aventuras com Tyson e Annabeth no mar de monstros esculpidas no bronze estavam polidas e reluzentes. Olhei para Tyson. Não sabia como lhe agradecer. Então alguém atrás de mim disse: Ah, puxa! Silena Beauregard estava de pé na porta com o pergaminho da inspeção. Ela entrou no chalé, deu um rápido giro e ergueu as sobrancelhas em minha direção. Bem, eu tinha minhas dúvidas. Mas você arruma direitinho, Percy. Vou me lembrar disso. Então piscou para mim e saiu. Tyson e eu passamos a tarde pondo os assuntos em dia e perambulando, o que era bom depois de uma manhã sendo atacado por demônios líderes de torcida. Seguimos para a forja e ajudamos Beckendor, do chalé de Hefesto, com seu trabalho em metal. Tyson nos mostrou como aprenderá a fazer armas mágicas. Modelou um machado de guerra de lâmina dupla com tanta rapidez que até Beckendor ficou impressionado. Enquanto trabalhava, Tyson nos contou sobre seu ano no fundo do mar. Seu olho se iluminou quando ele descreveu as forjas dos Ciclopes e o palácio de Poseidon, mas ele também nos contou como todos estavam tensos. Os antigos deuses do mar, que haviam governado durante a Era dos Titãs, estavam começando a declarar guerra contra nosso pai. Quando Tyson partiu, havia batalhas explodindo por todo o Atlântico. Ouvir isso me deixou ansioso, como se eu devesse estar ajudando, mas Tyson me garantiu que papai queria que nós dois ficássemos no acampamento. Tem muita gente má acima do mar também, disse Tyson. Podemos fazer com que elas façam boom. Depois das forjas, passamos algum tempo no lago de canoagem com Annabeth. Ela ficou feliz de verdade em ver Tyson, mas pude perceber que estava distraída. Ficava olhando para a floresta, como se estivesse pensando no problema de Grover com o conselho. Eu não a culpava. Grover não estava em nenhum lugar à vista, e eu me sentia mal por ele. Achar o Deus Pan perdido era o objetivo de sua vida. Seu pai e seu tio haviam ambos desaparecido perseguindo o mesmo sonho. No inverno anterior, Grover tinha ouvido uma voz em sua cabeça, e eu espero, uma voz que ele tinha certeza ser de Pan, mas aparentemente sua procura não havia levado a lugar algum. Se o conselho tirasse sua licença de buscador agora, isso acabaria com ele. O que é essa outra opção? Perguntei a Annabeth. A que Clarice se referiu. Ela pegou uma pedra e a lançou do outro lado do lago. Algo que Clarice descobriu em sua expedição. Eu ajudei um pouco nessa primavera. Mas seria perigoso. Principalmente para Grover. O garoto bode me assusta, murmurou Tyson. Eu olhei para ele. Tyson havia intimidado touros que cuspiam fogo, monstros marinhos e gigantes canibais. Por que você teria medo de Grover? Cascos e chifres, murmurou Tyson, nervoso. E pelo de bode faz meu nariz coçar. E isso, por assim dizer, pôs fim à nossa conversa sobre Grover. Antes do jantar, Tyson e eu fomos até a arena de esgrima. Quintus ficou feliz em ter companhia. Ele ainda não queria me dizer o que havia nos caixotes de madeira, mas me ensinou alguns movimentos com a espada. O cara era bom. Lutava da forma como algumas pessoas jogam xadrez, como se estivesse criando todos os movimentos e você não conseguisse perceber o padrão até ele dar o último golpe e ganhar, com a espada em sua garganta. Boa tentativa, disse-me. Mas sua guarda está muito baixa.
Ele investiu e me desviei. Você sempre foi esgrimista? Perguntei. Ele aparou minha cutilada aérea. Já fui muitas coisas. Ele atacou e eu dei um passo para o lado. Sua ombreira escorregou e eu vi a marca em seu pescoço, a mancha roxa. Não era uma marca qualquer. Tinha uma forma definida, uma ave com asas fechadas, como uma codorna ou outra parecida. O que é isso em seu pescoço? Perguntei, o que provavelmente era uma descortesia, mas posso culpar minha tá. Tenho tendência a simplesmente falar o que me vem à cabeça. Quintus perdeu o ritmo. Acertei o punho de sua espada e arranquei a lâmina de sua mão. Ele esfregou os dedos. Então mudou a armadura de posição para esconder a marca. Não era uma tatuagem, percebi. Era uma queimadura antiga e como se ele tivesse sido marcado a ferro. Um lembrete. Ele tornou a pegar a espada e forçou um sorriso. Agora, vamos continuar? Então jogou mais pesado, a fim de não me dar tempo para fazer outras perguntas. Enquanto ele e eu lutávamos, Tyson brincava com a senhora Oleari, a quem chamou de cachorrinho. Eles se divertiram lutando pelo escudo de bronze e brincando de pegue o grego. Quando o sol já se punha, Quintus não mostrava sinal algum de suor, o que me pareceu um pouco estranho. Tyson e eu, porém, estávamos suados e grudentos, portanto fomos para os chuveiros e nos aprontamos para o jantar. Eu me sentia bem. Era quase um dia normal no acampamento. Então chegou o jantar e todos os campistas enfileiraram-se diante dos chalés e marcharam para o pavilhão do refeitório. A maioria ignorou a fissura vedada no piso de mármore na entrada, uma cicatriz irregular de 3 metros que não estava lá no último verão, mas eu tomei o cuidado de não pisar nela. Rachadura grande, observou Tyson quando estávamos em nossa mesa. Um terremoto, será? Não, eu disse. Não foi um terremoto. Eu não tinha certeza se devia contar a ele. Era um segredo que apenas Annabeth, Grover e eu sabíamos. Mas, olhando no grande olho de Tyson, soube que não podia esconder nada dele. Nico D'Angelo, eu disse, baixando a voz. É aquele garoto meio-sangue que trouxemos para o acampamento no inverno passado. Ele me pediu que protegesse sua irmã numa busca, e eu fracassei. Ela morreu. Agora ele me culpa. Tyson franziu a testa. Então ele fez uma rachadura no chão? Uns esqueletos nos atacaram, contei. Nico lhes disse que fossem embora, e o chão simplesmente se abriu e os engoliu. Nico, olhei à volta para ter certeza de que ninguém estivesse ouvindo. Nico é filho de Hades. Tyson assentiu, pensativo. O deus dos mortos. É. Então esse garoto, Nico, foi embora? Eu acho. Tentei procurá-lo nesta primavera. Annabeth também. Mas não tivemos sorte. Isto é segredo, Tyson, está bem? Se alguém descobrir que ele é filho de Hades, ele estará em perigo. Você não pode contar nem para Quiron. A profecia ruim, disse Tyson. Os titãs poderiam usá-lo se soubessem. Eu o fitei. Às vezes era fácil esquecer que, apesar de ser grande e infantil, Tyson era muito inteligente. Ele sabia que o próximo filho dos 3 grandes deuses, Zeus, Poseidon ou Hades, a completar 16 anos estava predestinado a salvar ou a destruir o Monte Olimpo. A maioria das pessoas tinha certeza de que a profecia referia-se a mim, mas se eu morresse antes de completar 16 anos ela poderia igualmente aplicar-se a Nico. E exatamente, eu disse. Portanto, boca fechada, prometeu Tyson. Como a rachadura no chão. Tive dificuldade para adormecer naquela noite. Fiquei deitado na cama, ouvindo as ondas na praia, e as corujas e os monstros nos bosques. Temia que se caísse no sono, teria pesadelos. Entenda, para meios-sangues, os sonhos raramente são apenas sonhos. Nós recebemos mensagens. Vislumbramos fatos que estão acontecendo a nossos amigos ou inimigos. Às vezes, temos lampejos do passado ou do futuro. E, no acampamento, meus sonhos eram sempre mais frequentes e vívidos. Assim, ainda estava acordado por volta da meia-noite, fitando o colchão da cama de cima do beliche, quando percebi que havia uma luz estranha no quarto. A fonte de água salgada estava brilhando. Atirei as cobertas para o lado e andei cautelosamente na direção da luz. Um vapor saía da água salgada e quente. As cores do arco-íris bruxuleavam através dele, embora não houvesse luz alguma no quarto, exceto pela lua lá fora.
Então uma agradável voz feminina falou em meio ao vapor: Por favor, deposite um dracma. Olhei para Tyson, mas ele ainda estava roncando. O sono dele é tão pesado quanto o de um elefante sob efeito de sedativos. Eu não sabia o que pensar. Nunca antes receberá uma mensagem de Íris a cobrar. Um dracma dourado brilhava no fundo da fonte. Eu o peguei e o atirei em meio à névoa. A moeda desapareceu. Ah, Íris, deusa do arco-íris, sussurrei. Mostre-me, Oan, o que quer que você precise me mostrar. A névoa tremulou. Eu vi a margem escura de um rio. Fiapos de névoa carregados acima das águas negras. A praia era pontilhada de rochas vulcânicas pontudas. Um garoto estava agachado à margem do rio, cuidando de uma fogueira. As chamas queimavam com uma cor azul artificial. Então eu vi seu rosto. Era Nico D'Angelo. Ele estava jogando pedaços de papel no fogo, figurinhas de mitomagia, parte do jogo pelo qual ele estava obcecado no último inverno. Nico tinha apenas 10 anos, ou talvez 11 agora, mas parecia mais velho. Seu cabelo crescerá. Estava desgrenhado e quase lhe chegava aos ombros. Os olhos eram escuros. A pele cor de oliva estava mais pálida. Ele usava jeans preto rasgado e casaco estilo aviador surrado vários tamanhos acima do dele, com o zíper aberto, sobre uma camisa preta. Seu rosto estava sombrio, os olhos, um tanto selvagens. Parecia um morador de rua. Esperei que ele olhasse para mim. Não havia dúvida de que ficaria louco de raiva e começaria a me acusar de ter deixado sua irmã morrer. Mas ele não pareceu me notar. Permaneci quieto, sem ousar sequer me mover. Se não tinha sido ele quem enviará essa mensagem de Íris, quem teria? Nico atirou outra figurinha nas chamas azuis. Inútil, murmurou ele. Não posso acreditar que um dia gostei dessa porcaria. Um jogo infantil, amo, concordou outra voz. Parecia vir de perto do fogo, mas eu não conseguia ver quem estava falando. Nico olhou para o outro lado do rio. A margem mais distante era uma praia negra coberta pela neblina. Reconheci o lugar em um mundo inferior. Nico estava acampando na beira do rio Estige. Eu fracassei, resmungou ele. Não existe qualquer meio de trazê-la de volta. A outra voz manteve silêncio. Nico voltou-se para seu interlocutor, inseguro. Existe? Fale. Algo tremeluziu. Pensei que fosse apenas a luz do fogo. Mas então percebi que tinha a forma de um homem, um fiapo de fumaça azul, uma sombra. Se você olhasse de frente, ele não estava lá. Mas se olhasse com o canto do olho, podia distinguir a forma. Um fantasma. Isso nunca foi feito, disse o fantasma. Mas pode haver um meio. Diga, ordenou Nico. Seus olhos brilhavam com uma luz feroz. Uma troca, disse o fantasma. Uma alma por outra alma. Já a ofereci. Não a sua, disse o fantasma. Você não pode oferecer a seu pai uma alma que ele vai acabar colhendo de qualquer forma. Tampouco ele estará ansioso pela morte do filho. Eu me refiro a uma alma que já deveria ter morrido. Alguém que enganou a morte. O rosto de Nico entristeceu-se. Não, isso de novo, não. Você está falando de assassinato. Estou falando de justiça, falou o fantasma. Vingança. Não são a mesma coisa. O fantasma riu secamente. Você vai pensar diferente à medida que for crescendo. Nico fitou as chamas. Por que não consigo nem ao menos evocá-la? Quero falar com ela. Ela iria me ajudar. Eu vou ajudá-lo, prometeu o fantasma. Já não o salvei tantas vezes? Não o conduzi pelo labirinto e o ensinei a usar seus poderes? Você quer vingança pela sua irmã ou não? Não gostei do tom de voz do fantasma. Fazia-me lembrar de um garoto em minha antiga escola, um valentão que costumava convencer os outros garotos a fazer coisas estúpidas, como roubar o equipamento do laboratório e vandalizar os carros dos professores. O valentão nunca se metia em encrenca, mas levou dúzias de outros garotos a serem suspensos. Nico então afastou-se do fogo para que o fantasma não pudesse vê-lo, mas eu podia. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Muito bem. Você tem um plano? Ah, sim, disse o fantasma, parecendo bastante satisfeito. Temos muitos caminhos de trevas para seguir. Devemos começar. A imagem tremeluziu.
Nico desapareceu. A voz da mulher em meio à névoa disse: Por favor, deposite um dracma para mais 5 minutos. Não havia outras moedas na fonte. Procurei nos bolsos, mas estava de pijama. Corri para a mesinha de cabeceira em busca de trocados, mas a mensagem de Iris já havia se apagado, e o quarto tornou a escurecer. A conexão havia sido interrompida. Fiquei parado no meio do chalé, ouvindo o gorgolejo da fonte de água salgada e das ondas do oceano lá fora. Nico estava vivo. Estava tentando trazer a irmã de volta do mundo dos mortos. E eu tinha o pressentimento de que sabia que alma ele queria trocar, alguém que enganara a morte. Vingança. Nico D'Angelo viria à minha procura. Capítulo 3. Na manhã seguinte era grande o alvoroço no café da manhã. Aparentemente por volta das 3 da manhã um dragão etíope fora visto na fronteira do acampamento. Eu estava tão exausto que dormi direto, apesar do barulho. Os limites mágicos haviam mantido o monstro fora, mas ele perambulou pelas colinas, à procura de pontos fracos em nossas defesas, e não parecia ter pressa para ir embora até que Lee Fletcher, do chalé de Apolo, liderou 2 de seus irmãos em sua perseguição. Após algumas dezenas de flechas se cravarem nas fendas da couraça do dragão, ele entendeu a mensagem e se retirou. Ainda está por aí, Lee nos advertiu durante a sessão de anúncios. 20 flechas no couro e só conseguimos deixá-lo com raiva. O bicho tinha 10 metros de comprimento e era de um verde brilhante. Seus olhos, ele estremeceu. Vocês se saíram muito bem, Lee. Kiron deu-lhe tapinhas no ombro. Todos fiquem alerta, mas mantenham a calma. Isso já aconteceu antes. Sim, disse Quintus na cabeceira da mesa. E vai acontecer de novo. Com frequência cada vez maior. Os campistas murmuravam entre si. Todos conheciam os boatos, e Luke e seu exército de monstros estavam planejando uma invasão ao acampamento. A maioria de nós esperava que acontecesse neste verão, mas ninguém sabia como ou quando seria. Em nada ajudava o fato de nossa frequência estar baixa. Tínhamos apenas cerca de 80 campistas. Há 3 anos, quando comecei, havia mais de 100. Alguns tinham morrido. Outros uniram-se a Luke. E outros, ainda, tinham simplesmente desaparecido. Essa é uma boa razão para novos jogos de guerra, continuou Quintus, com um lampejo nos olhos. Vamos ver como todos vocês se saem esta noite. Sim, disse Kiron. Bem, chega de pronunciamentos. Vamos abençoar esta refeição e comer. Ele ergueu sua taça. Aos deuses. Todos nós erguemos os copos e repetimos a bênção. Tyson e eu levamos nossos pratos até o braseiro de bronze e jogamos uma porção de nossa comida nas chamas. Torci para que os deuses gostassem de torrada de passas e cereais coloridos. Poseidon, eu disse. E em seguida sussurrei, ajude-me com Nico, com Luke e com o problema de Grover. Havia tantos motivos de preocupação que eu poderia ter ficado ali a manhã toda, mas voltei para a mesa. Quando estavam todos comendo, Kiron e Grover vieram para a nossa mesa. Grover tinha os olhos vermelhos. A camisa estava para fora da calça. Ele deslizou o prato na mesa e desabou ao meu lado. Tyson mexeu-se desconfortavelmente. Eu vou, polir meus peixes pôneis. E se foi, andando pesadamente deixando o café pela metade. Kiron tentou dar um sorriso. Provavelmente queria transmitir confiança, mas, na forma de centauro, pairava acima de mim, lançando uma sombra sobre a mesa. Bem, Percy, como passou a noite? Bem. Fiquei imaginando por que havia feito aquela pergunta. Seria possível que ele soubesse algo da estranha mensagem de Iris que eu receberá? Eu trouxe Grover para cá, disse Kiron, porque pensei que vocês talvez quisessem, discutir algumas questões. Agora, se me derem licença, tenho algumas mensagens de Iris para enviar. Vejo vocês mais tarde. Ele lançou a Grover um olhar significativo, então seguiu a trote para o pavilhão. Do que ele está falando? Perguntei a Grover. Grover mastigava os ovos. Dava para ver que estava distraído, porque mordia os dentes do garfo e os mastigava também. Ele quer que você me convença, resmungou. Alguém mais sentou-se a meu lado, Annabeth. Vou lhe dizer do que se trata, disse ela. O labirinto. Era difícil me concentrar no que ela estava dizendo, porque todos no pavilhão do refeitório nos olhavam pelo canto do olho, sussurrando.
E Annabeth estava bem a meu lado. E quero dizer bem a meu lado. Você não deveria estar aqui, eu disse. Precisamos conversar, insistiu ela. Mas as regras. Ela sabia tão bem quanto eu que os campistas não tinham permissão para trocar de mesa. Os sátiros eram diferentes. Eles não eram de fato semideuses. Mas os meios-sangues tinham de se sentar com os de seus chalés. Eu não tinha nem certeza de qual era a punição para quem trocava de mesa. Nunca vira isso acontecer. Se o Sr. D estivesse ali, provavelmente teria estrangulado Annabeth com parreiras mágicas ou algo no gênero, mas ele não estava. Kiron já deixará o pavilhão. Quintus olhou em nossa direção e ergueu uma sobrancelha, mas nada disse. Olhe, disse Annabeth. Grover está em apuros. Só podemos imaginar um modo de ajudá-lo. É o labirinto. É isso que Clarice e eu estamos investigando. Mudei de posição, tentando pensar com clareza. Você se refere ao labirinto onde eles mantinham o Minotauro nos tempos antigos? Exatamente, disse Annabeth. Então, ele não fica mais debaixo do palácio do rei em Creta, adivinhei. O labirinto está debaixo de algum edifício nos Estados Unidos. Vê. Só precisei de alguns anos para entender as coisas. Eu sabia que lugares importantes deslocavam-se com a civilização ocidental, como o Monte Olimpo, que agora estava em cima do Empire State Building, e a entrada para o mundo subterrâneo, que ficava em Los Angeles. Eu me senti muito orgulhoso de mim mesmo. Annabeth revirou os olhos. Debaixo de um edifício? Pelo amor de Deus, Percy. O labirinto é imenso. Não caberia debaixo de uma cidade, quanto mais de um único prédio. Pensei em meu sonho com Nico e o rio Estige. Então, o labirinto faz parte do mundo inferior? Não. Annabeth franziu a testa. Bem, deve haver passagens do labirinto para o mundo inferior. Não tenho certeza. Mas o mundo inferior é muito, muito mais baixo. O labirinto fica logo abaixo da superfície do mundo mortal, como uma segunda pele. Ele vem crescendo há milhares de anos, tecendo seu caminho sob cidades do Ocidente, conectando tudo abaixo da superfície. Você pode chegar a qualquer lugar pelo labirinto. Se não se perder, murmurou Grover, e for vítima de uma morte horrível. Grover, tem de haver uma forma, disse Annabeth. Minha impressão foi de que eles já haviam tido essa conversa antes. Clarice sobreviveu. Por pouco. Replicou Grover. E o outro cara? Ele enlouqueceu. Não morreu. Ah, que felicidade! O lábio inferior de Grover tremulou. Isso faz com que eu me sinta muito melhor. Ei, eu disse. Voltem. Que história é essa de Clarice e um cara louco? Annabeth lançou um olhar na direção da mesa de Ares. Clarice observava-nos como se soubesse do que estávamos falando, mas naquele momento ela fixou os olhos no prato do café da manhã. Ano passado, disse Annabeth, abaixando a voz, Clarice partiu em uma missão para Kiron. Eu lembro, respondi. Era secreta. Annabeth assentiu. Apesar de toda a seriedade em sua atitude, eu estava feliz por ela não estar mais com raiva de mim. E eu até gostava do fato de ela ter quebrado as regras e ter vindo sentar-se ao meu lado. Era segredo, concordou Annabeth, porque ela encontrou Chris Rodrigues. O cara do chalé de Hermes. Eu o tinha conhecido 2 anos antes. Nós havíamos espionado Chris Rodrigues a bordo do navio de Luke, o Princesa Andrômeda. Chris era um dos meios-sangues que haviam abandonado o acampamento e se unido ao exército do Titã. Exatamente, disse Annabeth. No verão passado, ele simplesmente apareceu em Phoenix, no Arizona, perto da casa da mãe de Clarice. O que quer dizer com simplesmente apareceu? Ele estava perambulando pelo deserto, a quase 50 graus, vestindo uma armadura grega completa, tagarelando sobre fio. Fio, repeti. Tinha enlouquecido completamente. Clarice o levou para a casa da mãe dela, para que os mortais não o internassem em um manicômio. Ela tentou cuidar dele, ajudá-lo a se curar. Kiron foi até lá e conversou com ele, mas não foi de grande ajuda. A única informação que conseguiram foi em os homens de Luke estão explorando o labirinto. Estremeci, sem saber exatamente por quê. Pobre Chris, não era um garoto mau. O que poderia tê-lo feito enlouquecer? Olhei para Grover, que mastigava o restante do garfo. Ok. Por que eles estavam explorando o labirinto? Perguntei.
Não tínhamos certeza, disse Annabeth. Foi por isso que Clarice partiu em uma expedição de patrulha. Quirrell manteve tudo em sigilo porque não queria ninguém em pânico. Ele me envolveu porque, bem, o labirinto sempre foi um de meus temas favoritos. A arquitetura envolvida e sua expressão tornou-se um tantinho sonhadora. O construtor, Dédalo, era um gênio. Mas a questão é que o labirinto tem entradas por toda parte. Se Luke conseguir descobrir como se orientar nele, poderá deslocar seu exército com incrível velocidade. Exceto pelo fato de que se trata de um labirinto, certo? Cheio de armadilhas horríveis, concordou Grover. Becos sem saída. E ilusões. Monstros psicóticos assassinos de bodes. Não se você tiver o fio de Ariadne, disse Annabeth. Nos tempos antigos, o fio de Ariadne guiou Teseu, ajudando-o a sair do labirinto. Era um instrumento de navegação inventado por Dédalo. E Chris Rodrigues estava murmurando algo sobre fio. Então Luke está tentando encontrar o fio de Ariadne, eu disse. Por quê? O que ele está planejando? Annabeth sacudiu a cabeça. Não sei. Pensei que ele talvez quisesse invadir o acampamento pelo labirinto, mas isso não faz sentido. As entradas mais próximas que Clarice encontrou foram em Manhattan, o que não ajudaria Luke a atravessar nossas fronteiras. Clarice explorou um pouco os túneis, mas era muito perigoso. Ela passou por alguns apertos. Pesquisei tudo o que pude encontrar sobre Dédalo. Mas acho que não foi de muita ajuda. Não compreendo exatamente o que Luke está planejando, mas uma certeza eu tenho, o labirinto pode ser a chave para o problema de Grover. Eu pisquei. Você acha que Pan está no subterrâneo? Isso explicaria por que é impossível encontrá-lo. Sátiros odeiam ir ao subterrâneo. Nenhum buscador jamais tentaria ir àquele lugar. Não há flores. Não há luz do sol. Não há cafés. Grover estremeceu. No entanto, continuou Annabeth, o labirinto pode levá-lo a quase todos os lugares. Ele lê seus pensamentos. Foi projetado para enganá-lo, ludibriá-lo e matá-lo. Mas se você puder fazer o labirinto trabalhar para você, ele poderia levá-lo ao Deus selvagem, eu disse. Não posso fazer isso. Grover apertou a barriga. Só de pensar já tenho vontade de vomitar meus talheres. Grover, pode ser sua última chance, disse Annabeth. O conselho é sério. Uma semana ou você vai aprender sapateado. Na mesa principal, Quintus pigarreou. Eu tinha a sensação de que ele não queria fazer uma cena, mas Annabeth estava indo longe demais, ficando à minha mesa por tanto tempo. Conversamos mais tarde. Annabeth apertou meu braço um pouco forte demais. Convença-o, está bem? Ela voltou para a mesa de Athena, ignorando todos que a olhavam. Grover enterrou a cabeça nas mãos. Não posso fazer isso, Percy. Minha licença de buscador. Pan. Vou perder tudo. Vou ter de abrir um teatro de marionetes. Não diga isso. Vamos encontrar uma solução. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Percy, você é meu melhor amigo. Já me viu no subterrâneo. Naquela caverna daquele ciclope. Acha mesmo que eu poderia? Sua voz falhou. Lembrei-me do Mar de Monstros, quando ele ficará preso na caverna de um ciclope. Grover nunca fora fã de lugares subterrâneos, mas agora os odiava mesmo. Ciclopes também lhe davam calafrios. Até mesmo Tyson. Grover tentava esconder isso, mas podíamos praticamente ler as emoções um do outro por causa do elo de empatia que ele criará entre nós. Eu sabia como ele se sentia. Grover tinha pavor do grandão. Tenho de ir, disse Grover, infeliz. Juniper está esperando por mim. É bom, isso de achar os covardes atraentes. Depois que ele se foi, olhei para Quintus. Ele assentiu, sério, como se partilhássemos um segredo obscuro. Então voltou a cortar a salsicha com um punhal. À tarde, eu fui até os estábulos dos Pégasos para visitar meu amigo Blackjack. Ei, chefe! Ele saltitava pela baia, as asas negras fustigando o ar. Você me trouxe uns torrões de açúcar? Você sabe que eles não lhe fazem bem, Blackjack. É, então você trouxe alguns, não foi? Sorri e lhe dei um punhado deles. Blackjack e eu tínhamos uma longa história.
Eu ajudara a resgatá-lo do cruzeiro demoníaco de Luke havia alguns anos, e desde então ele insistia em me pagar com favores. Então, temos alguma missão iminente? Perguntou Blackjack. Estou pronto para voar, chefe. Acariciei-lhe o focinho. Não tenho certeza, cara. Estão todos falando de labirintos subterrâneos. Blackjack relinchou com nervosismo. Não para este cavalo. Você não vai ser louco de entrar em nenhum labirinto, chefe. Vai. Vai acabar na fábrica de cola. Pode ser que você tenha razão, Blackjack. Vamos ver. Blackjack mastigou seus torrões de açúcar. Então sacudiu a crina como se estivesse tendo um ataque hiperglicêmico. Uau! Esses eram dos bons. Bem, chefe, se recobrar o juízo e quiser voar para algum lugar, basta assoviar. O velho Blackjack e seus amigos passam por cima de qualquer um por você. Eu lhe disse que me lembraria disso. Então um grupo de campistas mais novos chegou aos estábulos para começar sua aula de equitação, e concluí que era hora de ir. Tinha um mau pressentimento de que não voltaria a ver Blackjack por muito tempo. Naquela noite, após o jantar, Quintus mandou que nos equipássemos com armaduras de combate, como se estivéssemos nos preparando para a captura da bandeira, mas a disposição dos campistas era muito mais séria. Em algum momento durante o dia os caixotes na arena desapareceram, e eu tinha a impressão de que o que quer que estivesse dentro deles fora solto nos bosques. Certo, disse Quintus, de pé à mesa de jantar principal. Reúnam-se aqui. Ele estava vestido em couro negro e bronze. À luz das tochas, o cabelo grisalho fazia-o parecer um fantasma. Ah, senhora! Oleares saltitava, feliz, em torno dele, à procura de restos do jantar. Vocês se dividirão em duplas, anunciou Quintus. Quando todos começaram a falar e a procurar seus amigos, ele gritou, que já estão determinadas. Aim! Queixaram-se todos. Seu objetivo é simples, peguem a coroa de louros de ouro sem morrer. A coroa está embrulhada com seda, amarrada às costas de um monstro. São 6 monstros ao todo. Cada um deles tem um pacote de seda. Apenas um carrega a coroa de louros. Vocês têm de encontrá-la antes das outras duplas. E, naturalmente, vão precisar matar o monstro para pegá-la e se manter vivos. Todos começaram a murmurar, excitados. A tarefa parecia bastante simples. Afinal, todos nós já havíamos matado monstros. Era para isso que treinávamos. Agora vou anunciar seus parceiros, disse Quintus. Não haverá trocas. Nem negociações. Nem queixas. Ah, senhora! Olear enterrou a cara em um prato de pizza. Quintus surgiu como um grande rolo de pergaminho e começou a ler os nomes. Beckendorf ficaria com Selena Beauregard, o que o deixou bastante feliz. Os irmãos Sol, Travis e Connor, ficariam juntos. Nenhuma surpresa. Eles faziam tudo juntos. Clarice estava com Lee Fletcher, do chalé de Apollo, combate violento e organizado combinados, formariam uma dupla dura de vencer. Quintus continuou a anunciar rapidamente os nomes até que disse. Percy Jackson com Annabeth Chase. Legal. Sorri para Annabeth. Sua armadura está torta, foi o único comentário dela, e rearrumou minhas correias. Grover Underwood, disse Quintus, com Tyson. Grover quase saltou fora de sua pele de bode. O quê? Mas... Não, choramingou Tyson. Deve ser engano. O garoto bode. Sem queixas. Ordenou Quintus. Juntem-se a seu par. Vocês têm 2 minutos para se preparar. Tanto Tyson quanto Grover olharam para mim, suplicantes. Tentei lhes dirigir um aceno de cabeça encorajador e gesticulei, indicando que deviam se juntar. Tyson espirrou. Grover começou a mastigar nervosamente seu bastão de madeira. Eles vão ficar bem, disse Annabeth. Venha. Vamos nos preocupar com o que faremos para nos manter vivos. Ainda estava claro quando entramos no bosque, mas as sombras das árvores faziam parecer que já era meia-noite. Fazia frio, também, mesmo no verão. Annabeth e eu encontramos rastros quase imediatamente, marcas de corrida deixadas por algo com muitas pernas. Começamos a seguir a pista. Saltamos um riacho e ouvimos o ruído de galhos se quebrando ali perto. Então nos agachamos atrás de uma pedra, mas eram apenas os irmãos Sol tropeçando e xingando.
O pai deles era o deus dos ladrões, mas eles eram quase tão sutis quanto búfalos de água. Assim que o sol passaram, adentramos mais o lado oeste da floresta, onde os monstros eram mais selvagens. Estávamos de pé na saliência de uma pedra que se erguia em um lago pantanoso quando Annabeth parou, tensa. Foi aqui que paramos de procurar. Levei um segundo para me dar conta do que ela falava. No inverno passado, quando estávamos procurando Nico de Angelo, foi ali que perdemos a esperança de encontrá-lo. Grover, Annabeth e eu subimos nessa mesma pedra, e eu os convenci a não contar a verdade a Chiron, que Nico era filho de Hades. Naquela ocasião, pareceu a decisão certa. Eu queria proteger a identidade dele. Queria que fosse eu encontrá-lo e acertar a situação pelo que acontecerá com a irmã dele. Agora, 6 meses depois, eu não estava nem perto de encontrá-lo. Aquilo deixava um gosto amargo em minha boca. Eu o vi na noite passada, eu disse. Annabeth franziu as sobrancelhas. O que quer dizer? Contei-lhe sobre a mensagem de Íris. Quando terminei, ela fitou as sombras da floresta. Ele está evocando os mortos? Isso não é bom. O fantasma estava dando maus conselhos a ele, e eu disse. Dizendo-lhe que se vingasse. Ou os espíritos nunca são bons conselheiros. Eles têm seus próprios planos. Velhos rancores. E se ressentem dos vivos. Ele virá atrás de mim, afirmei. O espírito mencionou um labirinto. Ela assentiu. Isso resolve tudo. Precisamos decifrar o labirinto. Talvez, eu disse, num tom desconfortável. Mas quem enviou a mensagem de Íris? Se Nico não sabia que eu estava lá. Um galho partiu-se na floresta. Folhas secas farfalharam. Algo grande se movia entre as árvores, logo depois da elevação do terreno. Esses não são os irmãos Sol, sussurrou Annabeth. Sacamos a espada ao mesmo tempo. Chegamos ao punho de Zeus, uma imensa pilha de rochas no meio do bosque ocidental. Era um marco natural, onde os campistas se reuniam em expedições de caça, mas agora ninguém estava ali. Lá adiante, sussurrou Annabeth. Não, espere, eu disse. Atrás de nós. Era estranho. Ruídos apressados pareciam vir de várias direções. Estávamos circundando as pedras, espadas em punho, quando alguém bem atrás de nós disse. Oi. Giramos e a ninfa das árvores Juniper gritou. Abaixem estas coisas. Protestou ela. Dríades não gostam de lâminas afiadas, está bem? Juniper, disse Annabeth, expirando o ar, o que está fazendo aqui? Eu moro aqui. Baixei a espada. Nas pedras? Ela apontou para os limites da clareira. No junípero. Dan. Fazia sentido, e eu me senti um tanto estúpido. Convivia com dríades havia anos, mas não conversava muito com elas. Sabia que não podiam se afastar muito de suas árvores, as quais eram sua fonte de vida. Mas não compreendia muito mais. Vocês estão ocupados? Perguntou Juniper. Bem, eu disse, estamos no meio desse jogo contra um bando de monstros e estamos tentando não morrer. Não estamos ocupados, disse Annabeth. Qual o problema, Juniper? Ela fungou. Enxugou os olhos com a manga da camisa de seda. É Grover. Ele parece tão distraído. Ficou o ano todo fora, à procura de pão. E cada vez que volta fica pior. A princípio, pensei que talvez estivesse de olho em outra árvore. Não, disse Annabeth quando Juniper começou a chorar. Tenho certeza de que não é isso. Uma vez ele teve uma quedinha por um arbusto de mirtilo, disse Juniper, infeliz. Juniper, disse Annabeth, Grover nunca nem mesmo olharia para outra árvore. Ele só está tenso por causa da licença de buscador. Ele não pode ir ao subterrâneo. Protestou ela. Vocês não podem deixá-lo ir. Annabeth parecia desconfortável. Essa pode ser a única maneira de ajudá-lo. Se ao menos soubéssemos por onde começar. Ah! Juniper enxugou uma grande lágrima verde em sua bochecha. Sobre isso. Outro ruído no meio da mata, e Juniper gritou. Escondam-se! Antes que eu pudesse perguntar por quê, ela fez pu. E se transformou em névoa verde. Annabeth e eu nos viramos.
Saindo da mata vinha um artrópode cor de âmbar brilhante, de 3 metros de comprimento, com pinças dentadas, cauda encouraçada e um ferrão tão longo quanto minha espada. Um escorpião. Amarrado em suas costas havia um pacote de seda vermelha. Um de nós se aproxima por trás, disse Annabeth enquanto o bicho vinha ruidosamente em nossa direção, e decepa a cauda, enquanto o outro o distrai pela frente. Eu assumo a dianteira, falei. Você tem o boné da invisibilidade. Ela assentiu. Havíamos lutado juntos tantas vezes que conhecíamos os movimentos um do outro. Podíamos fazer aquilo com facilidade. Mas todo o plano foi por água abaixo quando outros 2 escorpiões surgiram da mata. 3. Disse Annabeth. Não é possível. Um bosque inteiro e metade dos monstros vem para nós? Engoli em seco. De 1, nós podíamos dar conta. 2, com um pouco de sorte. 3. Impossível. Os escorpiões correram em nossa direção, açoitando as caudas com ferrão como se estivessem ali apenas para nos matar. Annabeth e eu colamos as costas contra a pedra mais próxima. Escalamos? Perguntei. Não dá tempo, respondeu ela. Tinha razão. Os escorpiões já nos rodeavam. Estavam tão próximos que eu podia ver as bocas hediondas espumando, adivinhando uma bela e suculenta refeição de semideuses. Cuidado! Annabeth aparou o ataque de um ferrão com a face da lâmina da espada. Ataquei com contracorrente, mas o escorpião recuou, saindo de meu alcance. Escalamos as rochas de lado, mas os escorpiões nos seguiram. Investi contra outro, mas tomar a ofensiva era perigoso demais. Se eu atacasse o corpo, a cauda apunhalava de cima para baixo. Se atacasse a cauda, as pinças do animal vinham de ambos os lados e tentavam me agarrar. Tudo o que podíamos fazer era nos defender, mas não conseguiríamos por muito mais tempo. Dei mais um passo para o lado, e de repente não havia nada atrás de mim. Era uma fenda entre 2 das rochas maiores, pela qual eu passará provavelmente 1 milhão de vezes, mas... Aqui, eu disse. Annabeth deu um golpe em um dos escorpiões e então me olhou como se eu fosse louco. Aí. É estreito demais. Eu lhe dou cobertura. Vá. Ela abaixou-se atrás de mim e começou a se espremer entre as 2 rochas. Então gritou e agarrou as tiras de minha armadura, e de repente eu me vi caindo em um fosso que não estava ali um segundo antes. Podia ver os escorpiões acima de nós, o céu púrpura do crepúsculo e as árvores. Em seguida o buraco se fechou como a lente de uma câmera, e ficamos na mais completa escuridão. Nossa respiração ecoava na pedra. Estava molhado e frio. Eu me vi sentado em um chão irregular que parecia feito de tijolos. Ergui contra a corrente. O leve brilho da lâmina foi suficiente para iluminar o rosto assustado de Annabeth e as paredes de pedra cobertas de limo que nos cercavam. Onde estamos? Perguntou Annabeth. Seja lá onde for, a salvo dos escorpiões. Tentei parecer calmo, mas estava morrendo de medo. A fenda entre as rochas não podia levar a uma caverna. Eu saberia se existisse uma cavidade ali, tinha certeza disso. Era como se o chão tivesse se aberto e nos engolido. Tudo o que me vinha à cabeça era a fissura no pavilhão do refeitório, onde aqueles esqueletos haviam sido engolidos no verão passado. Perguntei-me se o mesmo havia acontecido conosco. Ergui novamente a espada, em busca de luz. É uma sala comprida, murmurei. Annabeth agarrou meu braço. Não é uma sala. É um corredor. Ela tinha razão. A escuridão parecia vazia à nossa frente. Havia uma brisa morna, como nos túneis do metrô, só que o lugar parecia ser mais antigo, de alguma forma mais perigoso. Comecei a avançar, mas Annabeth me deteve. Não dê mais nenhum passo, alertou ela. Precisamos encontrar a saída. Ela agora parecia assustada de verdade. Está tudo bem, prometi. É logo. Olhei para cima e percebi que não conseguia ver de onde havíamos caído. O teto era de pedra sólida. O corredor parecia estender-se interminavelmente em ambas as direções. A mão de Annabeth deslizou para a minha. Em outras circunstâncias, eu teria me sentido constrangido, mas ali na escuridão fiquei feliz em saber onde ela estava. Era praticamente minha única certeza. 2 passos atrás, advertiu ela. Recuamos juntos, como se estivéssemos em um campo minado. Ok, disse ela. E me ajude a examinar as paredes. Para quê? A marca de Dédalo, disse ela,
como se isso devesse fazer sentido. Ok. Que tipo de... Achei! Exclamou ela com alívio. Annabeth pousou a mão na parede e pressionou uma minúscula fissura, que começou a emitir uma luz azul. Um símbolo surgiu, a letra delta, do grego antigo. O teto deslizou, abrindo-se, e vimos o céu noturno, as estrelas cintilando. Estava bem mais escuro do que deveria. Degraus de metal surgiram na parede, levando para cima, e eu podia ouvir as pessoas gritando nossos nomes. Percy. Annabeth. A voz de Tyson era a que soava mais alto, mas outras também chamavam. Lancei um olhar nervoso para Annabeth, e começamos a subir. Avançamos em meio às rochas e encontramos Clarice e um grupo de outros campistas carregando tochas. Onde vocês dois se meteram? Perguntou Clarice. Estamos procurando vocês há séculos. Mas só desaparecemos por alguns minutos, eu disse. Kiron aproximou-se, trotando, seguido por Tyson e por Grover. Percy! Exclamou Tyson. Você está bem? Estamos bem, respondi. Caímos em um buraco. Os outros olharam, céticos, para mim e em seguida para Annabeth. É verdade! E exclamei. Estávamos sendo atacados por 3 escorpiões, então corremos e nos escondemos nas rochas. Mas só nos ausentamos por 1 minuto. Vocês estão desaparecidos há quase 1 hora, afirmou Kiron. O jogo já acabou. Murmurou Grover. Teríamos vencido, mas um ciclope se sentou em cima de mim. Foi um acidente. Protestou Tyson, e espirrou. Clarice usava a coroa de louros de ouro, mas nem se gabou de tê-la conquistado, o que não era próprio dela. Um buraco? Perguntou, desconfiada. Annabeth respirou fundo e olhou para os outros campistas à volta. Kiron, ou talvez devêssemos falar sobre isso na casa grande. Clarice respirou fundo. Vocês encontraram, não foi? Annabeth mordeu o lábio. Eu. Sim. Sim, encontramos. Vários campistas começaram a fazer perguntas, parecendo tão confusos quanto eu, mas Kiron ergueu a mão, pedindo silêncio. Esta noite não é o momento, e tampouco este é o lugar certo. Ele olhou para as rochas como se tivesse acabado de perceber como eram perigosas. Todos vocês, de volta para seus chalés. Durmam um pouco. Foi um jogo bem executado, mas já passou da hora de se recolherem. Houve muitos murmúrios e queixas, mas os campistas se dispersaram, conversando entre si e me lançando olhares desconfiados. Isso explica muita coisa, disse Clarice. Explica o que Luke está procurando. Esperem um segundo, eu disse. O que vocês estão dizendo? O que foi que encontramos? Annabeth voltou-se para mim, os olhos turvos de preocupação. Uma entrada para o labirinto. Uma rota de invasão saindo direto no coração do acampamento.